Você poderia dizer, nossa, então o mindfulness ajuda no DDA, no déficit de atenção, né? Sim, ajuda. Chega um momento em que você simplesmente se estabiliza e como substância você pode armazenar. De emoção como movimento de força vital, são processos de promoção da vida, né? O nome antigo era cultivo de vitalidade. Conectada com um sentimento profundo de propósito, ou seja, acumular bens materiais seria um propósito para a vida. Funciona até a página 2. Chegar na vida dizendo, confesso que vivi, confesso que gozei. Que prazer é uma substância cultivável, exatamente. Ativar funções do corpo que estariam dormentes. Olá, bem-vindos a mais um Pílulas de Plenitude. Tudo que você sempre quis saber sobre plenitude, mas não tinha para quem perguntar. Eu sou o Pedro Mazilo, estou aqui com o Eduardo Alexander, idealizador do projeto das 5 Plenitudes. E aqui nós vamos tirar as dúvidas a respeito do projeto, né? Estou aqui com uma pergunta. Se você poderia se aprofundar na descrição de cada uma das 5 plenitudes? Eita, isso é uma aula, né? Mas dá tempo? Não sei, vamos tentar, senão a gente faz outros vídeos, né? Bom, vamos começar pela mais difundida, que seria o mindfulness, ou a plenitude de presença. Basicamente, você pensa que você pode cultivar presença, ou seja, você pode cultivar uma consciência estável, né, e que essa consciência estável ela tem várias implicações na sua saúde. Se você está lá naquele mundo ainda em que você só pensa a relação entre a ausência de doença e doença, você poderia dizer, nossa, então o mindfulness ajuda no DDA, no déficit de atenção, né? Sim, ajuda. Mas lembrando que não era assim que os antigos pensavam. Não é só isso, né? Isso é que é o só. Isso aqui... Não é? Você pensar dessa maneira que é o só. Entendi. Então, pensava-se a consciência como uma substância que você teria como gerar essa substância e armazenar essa substância. Até que chega um momento em que você simplesmente se estabiliza na consciência. Na consciência. E isso, é claro que impacta mais diretamente os seus aspectos mentais e psicoemocionais do que o físico, mas ele vai ter uma repercussão física lá à frente. Né? Então o modelo aqui é mais uma vez o modelo do tesouro, um modelo de... Assim, eu não gosto de fazer muito essas comparações, mas pensa que você pode ter um olhar sobre todas essas plenitudes como substância, e como substância você pode armazenar. Tá? Então a segunda seria a plenitude de afeto. Então aqui a gente tem todo um modelo, né, de emoção como movimento de força vital. Então um dos aspectos mais importantes desse modelo é que as emoções são geradas nos seus órgãos, ou seja, elas têm um local de geração. Então é um modelo que é psicossomático nesse sentido. Entendi. Tem um local no corpo relacionado a cada... Um local no corpo relacionado a cada emoção, a como elas interagem dentro do corpo. Tem todo um mapeamento dessa interação. E através desse mapeamento você aprende a gerar tipos de emoções mais amorosas, mais prazerosas, mais compassivas, e aprende o local certo de armazenar. Isso era uma outra coisa interessante, né? Que os antigos pensavam que esses tesouros precisavam de baús e o corpo tinha esses baús, tem esses baús. Entendi. Então você tem que desenvolver também o baú para armazenar o que você gera. Né? E é claro, isso não consigo ver isso presente, né, nas medicinas científicas, né, atuais. Então são processos de promoção da vida, de cultivo da vida. Né? O nome antigo era cultivo de vitalidade. Então a terceira seria a plenitude de propósito, que fala sobre como você acaba com o café como fonte de propósito. Isso é uma piada. Café como fonte de propósito. Eu penso muito nisso quando eu penso nessa. Eu penso muito naquela imagem do sujeito no escritório que ele precisa de altas doses de cafeína para começar a trabalhar, né? Porque essa plenitude ela tem a ver com o trabalho no sentido de como você investe a sua energia de vida para produzir ou para criar.
Coisas que você vai realizar. São coisas que você vai realizar que, em geral, vão estar ligadas a trabalho. Né? Então, é todo um processo de como você desenvolve os seus potenciais de forma conectada com um sentimento profundo de propósito. Entendi. Vou fazer um parênteses aqui que na sociedade contemporânea, acho que a esmagadora maioria das pessoas não tem nem chance de tentar realizar algum propósito, de tão espremidas. Elas acabam aceitando propósitos que vêm de fora para dentro, né? E como esses propósitos eles têm prazo limitado, você não tem como, eles não permanecem durante muito tempo. Como, por exemplo, uma suposta realização financeira, ou seja, acumular bens materiais seria um propósito para a vida. Funciona até a página 2. Não preenche. Preenche momentaneamente, é claro que resolve um monte de problemas, só que não vai chegar no fundo, na raiz dessa força do propósito. Né? Entendi. Então, o quarto seria a plenitude do corpo. Então, basicamente, são práticas que estão muito além de maximizar, simplesmente regularizar as funções fisiológicas do corpo, mas a capacidade de você ativar funções do corpo que estariam dormentes, latentes. Tipo o que, assim? Estariam muito ligadas à regeneração e à longevidade, de uma forma geral. É uma capacidade do corpo estender a vida. Se você quiser falar cientificamente, talvez tenha a ver com células-tronco. Vamos usar a célula-tronco como uma metáfora nesse momento, assim, como uma metáfora de uma capacidade regenerativa e de longevidade. Né? Isso é cultivável. Isso precisa ser ativado, a capacidade do corpo fazer isso. Né? E a quinta seria a plenitude de prazer. Né? E isso está intimamente ligado ao aspecto relacional e sexual da vida. E como esse aspecto relacional e sexual influencia e passa a ser um determinante de saúde ou adoecimento. Então seria uma arte que está ligada a também ampliar a capacidade do corpo em vivenciar o prazer. E, portanto, chegar na vida dizendo: confesso que vivi, confesso que gozei. Entendi. Seria um tanto isso. O prazer também é saúde, então. O prazer está ligado à saúde, isso é reconhecido mesmo nas medicinas científicas contemporâneas. Com certeza. A relação entre sexualidade, prazer e saúde. O que não é reconhecido, e esse é o salto da plenitude, é que prazer é uma substância. Ou seja, cultivável. É cultivável, exatamente. Você falou uma coisa que me deixou curioso. Você falou que existem locais no corpo que seriam relacionados aos baús onde você vai armazenar isso. Essas substâncias, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Por exemplo, na medicina chinesa se traduz, o termo em chinês é Zangfu, que se traduz em geral pelos alunos de medicina chinesa como órgãos e vísceras. Mas quando você estuda o ideograma da palavra Zang, é a imagem de um depósito, como se fosse um armazém de grãos, né? Você tem lá o arroz, o milho, e você estoca arroz num armazém. Então a imagem do ideograma é um armazém. É um armazém desse. Né? Então, mas você pensa que, né, as pessoas hoje vou fazer um currículo de um curso de medicina chinesa, você vai dar aula de quê? De armazém. Você dá aula de órgãos e vísceras, né? Então, os órgãos e vísceras seriam... As vísceras não, os órgãos. Os órgãos seriam... Eles fazem essa diferenciação. Os Fu, que seriam as vísceras, eles não têm capacidade de armazenamento. Os Zang têm capacidade de armazenamento. Eles são definidos pela sua capacidade de armazenamento. Isso são um dos lugares, mas tem outros. Obrigado a todos. Obrigado, público. Até a próxima Pílula de Plenitude.